Hey, aqui é o Chico e hoje eu vou contar pra vocês de como eu tentei criar o podcast mais maluco do YouTube. É sério, nem os gringos chegam perto da minha loucura. O meu primeiro desafio era tentar definir o formato que vai ser o podcast. E querendo ou não, ao pensar em podcast, me vem um formato na mente. O estilo filmado do Flow, que na verdade foi um formato desenvolvido pelo Joe Rogan. Mas caguei pros gringos. Eu acredito que na altura do campeonato todo mundo já tenha reparado no efeito manada que os podcasts começaram a produzir em 2020 e que, sinceramente, só vai aumentar nesse ano. Talvez você não saiba, mas não só existe esse formato do podcast filmado, isso é algo muito recente, porque querendo ou não, o podcast vem lá dos tempos da rádio. Sim, o podcast era o antigo rádio. Mas que atualmente os podcasts têm se resumido muito em conversas de bar gravadas. Nossa, traz uma dose que eu vou tomar, que moleque foda, que cara. Hoje não tem limite. O primeiro podcast que surgiu no Brasil foi o Nerdcast, do Jovem Nerd do Azaghal. Esse podcast também é uma conversa, só que uma conversa direcionada e estritamente roteirizada, voltada para o público nerd. A real, pessoal, é que os podcasts eles vão muito além do que a gente conhece. Quer uns exemplos? O Modus Operandi é um podcast voltado para casos criminais e é extremamente diferenciado, principalmente pela temática e também pela forma que é abordada. Ou um outro podcast que eu estou extremamente viciado, o Histórias do Léo Wan, que nada mais é do que a criação de uma história única, completamente sonorizada, onde você vai se sentir no ambiente da história. Lembra muito um audiobook, mas sério, é maravilhoso. Escuta isso. Eu chego da escola depois de um longo dia. Não longo, na verdade, igual a todos os outros. Recomendo muito que vocês deem uma chance para esse projeto do Léo. Agora que eu apresentei vários formatos para vocês, eu já tenho alguns em mente, mas agora eu quero falar a premissa básica que eu quero que meu podcast tenha. Eu quero muito em uma vertente de Chico Anísio. Para quem não sabe, o Chico Anísio era um humorista, onde ele tinha diversos personagens que ele criou. E o Chico Anísio ele teve um programa onde os personagens que ele criava interagiam um com o outro. Cara, isso é fantástico. Então é mais ou menos isso que eu quero fazer. Pra quem não sabe, eu tenho alguns personagens que eu já criei na trajetória do meu canal. O Raimundo, que é o meu vizinho, que nada mais é do que um cara que veio do sertão, que carrega vários preconceitos consigo. E também o Adalberto Mota, um professor formado da Universidade de Ignorância do Brasil. Ele é o meu lado cientista. Então a minha ideia para esse primeiro episódio é tentar juntar esses dois para uma conversa muito louca. Só que aí vem o desafio, se eu tentar fazer um podcast filmado ao estilo do Flow, eu vou ter que gravar takes separados para poder juntar no final da edição, o que não vai tornar as coisas muito orgânicas, vai ficar aquela coisa forçada porque eu vou seguir um roteiro, e iria acabar ficando mais ou menos assim. Olá, senhoras e senhores que não têm o que fazer, Raimundo na área para o primeiro programa de rádio. Tá bom, Chico, tá bom. Podcast. Mas hoje, no primeiro episódio do Mundo do Chico Podcast, eu, Raimundo, fui convidado para ser o anfitrião para começar essa conversa com vocês. Mas não só eu tenho um convidado muito especial. Então, meus queridos e queridas, nós temos a honra de apresentar Adalberto Mota. Obrigado, Raimundo. É um prazer estar participando desse podcast. Eu sou o Adalberto Mota, formado na UCI-BR, a Universidade de Ciência e Ignorância do Brasil. Fala isso sempre, Adalberto. Para um pouquinho, não precisa se apresentar sempre igual, tá? As pessoas não sabem disso, tem gente que está acompanhando e não sabe da minha formação. É muito importante eu falar sobre isso para você. Seria mais ou menos isso, mas não é improvisado, sabe? Então eu tive uma outra ideia que vai tornar as coisas um pouco mais orgânicas. Nada mais é do que eu gravar o áudio e interpretar os personagens. Não vou precisar vestir nenhuma roupa, não vou precisar gravar minha cara. É, muito louco, eu sei, mas vai ficar mais ou menos assim. Uma salva de palmas pra eles também, uma salva de palmas. E bom, eu espero que vocês gostem dessa conversa. Passo a voz para a Dona Morte. Obrigado, meu querido. É uma honra estar participando aqui do podcast Mundo do Chico. Durante toda a minha vida, né, entrar em um conceito de vida é complicado comigo, vocês sabem. Hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, junto também do nosso querido Jeremias. Eu acho que fica interessante, mas eu amo podcast filmado. Eu não sei porquê, é legal você dar alt tab e ver a cara da pessoa falando. É interessante, você se sente mais próximo a ela. Talvez por isso que eu goste muito do Podpah ou do Flow. Só que se eu gravar eu interpretando os personagens, obviamente o foco vai ser eu falar no microfone, mas se eu botar a câmera pra gravar ou transmitir ao vivo,
eu vou parecer muito esquizofrênico. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo do Chico Podcast, o podcast mais maluco do Brasil. Este que vos fala é o seu repórter favorito, Jeremias, aquele que é desempregado e que todas as emissoras de televisão já demitiram. E hoje nós temos uma conversa maravilhosa com duas pessoas encantadoras, duas pessoas que cativam vocês. De um lado nós temos nosso querido Raimundo! Olá pessoal, Raimundo aqui na área, e hoje para mais um programa. Eu já tô meio incomodado porque eu acho que o outro convidado ele não gosta muito de mim não. E o outro lado nós temos o nosso querido professor mais ignorante do Brasil, Adalberto Mota. Produção, eu já falei que eu não aceito mais participar de programas com esse tal de Raimundo. Esse cara é o maior ignorante que eu já vi na minha vida. Ele é contra tudo que a ciência prega. Adalberto, calma, Adalberto. Eu sei que você tá chateado comigo porque eu dei uns pega na Laila. Eu sei disso. Mas vamos deixar isso de lado e vamos ter um programa muito... Cala a boca, Raimundo. Você não sabe do que tá falando, tá? Não é por conta disso de um caso passado. É pelo que você representa contra a ciência no Brasil. Que ciência? Aqui é fator histórico. Aqui é realidade nua e crua, tá bom? Pessoal, não vamos brigar, tá? A gente tem que ter calma nessas horas, porque é um programa maravilhoso pra toda a família. No final das contas, eu acho que o mais interessante é um formato em áudio, tanto que foi isso que eu fiz nos 2 episódios que eu postei no Spotify. Eu vou deixar aqui nos comentários, caso você tenha alguma curiosidade pra ver essa loucura. Porém, se a demanda for alta, eu posso voltar a fazer esse podcast, o Mundo do Chico Podcast, vai ser muito interessante, mas só se vocês quiserem ouvir, e eu posso também trazer o formato com a câmera mostrando eu interpretando os personagens ao vivo. Não sei se vai ficar legal, deixa nos comentários, a gente pode fazer alguns testes. Eu acho que não vai ser nenhum problema, eu acho que vai ser até uma coisa diferente aqui no YouTube. Bom galera, então esse foi o vídeo, essa foi a minha incrível tentativa de criar o podcast mais maluco do YouTube. Eu acho que nenhum podcast chega a esse nível de loucura. De qualquer forma, muito obrigado a você que tá vindo do antigo canal. Isso aqui tá sendo um desafio pra mim, começar tudo de novo. Obviamente, não é do zero, porque eu sei que tem uma galera vindo comigo. Eu não sei também quantas pessoas são, mas eu espero ter feito a melhor escolha e que, principalmente, eu não me arrependa dela, tá bom? Muito obrigado a sua atenção. É claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Divulga esse vídeo, tá? Vai me ajudar muito e eu tô precisando disso. E eu fui!